Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando neste dia, neste momento, a nossa aula aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Deus de São Luís de Montes Belos. E hoje está sob a minha direção a ministração dessa aula. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos irmãos, aos dirigentes da escola, superintendente e ao pastor, presidente da igreja, por essa oportunidade que ele me concede de poder estar aqui. E nós estamos iniciando hoje a nossa última lição da revista Tessalonicenses. Hoje nós encerramos o livro de Tessalonicenses. E nós vamos estar lá no 3º capítulo da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E eu gostaria, irmãos, nessa manhã, de iniciar nossa aula orando a Deus e colocando este momento na presença dEle. Que você do outro lado, aí na sua casa, onde você estiver, que você entre em oração comigo, junte comigo em oração neste momento. Pai Santo, Pai querido, é no nome de Cristo Jesus que eu oro ao Senhor nessa manhã, agradecendo por esta oportunidade de poder estar aqui. Rogamos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração e no coração de todos os ouvintes aqui, meu Deus, para que possamos, meu Deus, ter uma melhor compreensão da Tua Palavra, meu Deus, aqui terceiro capítulo aqui da 2ª carta de Paulo, Pai, que nós possamos entender melhor. Nos ajuda na compreensão da Tua Palavra e que Teu Espírito Santo trabalhe e forje a Tua Palavra em nossos corações, para que nós possamos andar cada dia mais olhando para o Senhor e crendo nas promessas do Senhor. Muito obrigado, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos do curso da Escola Bíblica Dominical de Tessalonicenses, desse livro de Tessalonicenses. Eu creio que todos os professores que antecederam a mim puderam falar a respeito de Tessalonicenses, e eu gostaria de dizer que esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita provavelmente no ano 52, né, da era cristã, depois de Cristo, foi escrita essa carta. Provavelmente Paulo estava em Corinto quando escreveu essa 2ª carta aqui para os irmãos de Tessalonicenses. Na verdade, essa carta, ela traz, irmãos, aqui essa carta de Tessalonicenses, ela traz realmente a pregação, o ensino de Paulo diante das dificuldades que os nossos irmãos de Tessalonicenses estavam tendo. Paulo escreveu essa carta para ensiná-los, para fortalecê-los na fé e também para alertá-los a respeito da volta do Senhor Jesus, porque havia muitos que pensavam que Cristo já tinha voltado, etc. Eles estavam confusos ainda. E Paulo escreveu essa carta para tratar desses assuntos também. Essas cartas de Tessalonicenses, essas 2 cartas, Paulo escreveu para fortalecê-los. A carta era o caminho mais rápido naquele mundo antigo de fortalecer os crentes. E Paulo escreveu essas 2 cartas aos irmãos de Tessalônica. E é tão interessante que Paulo fala assim, no capítulo 3, onde que nós vamos estar baseando o nosso estudo nessa manhã, ele fala: olha, eu estou escrevendo de próprio punho, porque havia indícios de plágio, havia indícios de falsidade de escritos, e poderia ter até usar o nome do próprio Paulo para ensinar coisas erradas. Mas Paulo, ele disse assim: olha, estou escrevendo
do meu próprio punho, né? Ele disse isso aqui. Outra, até o ano 100, todas as cartas do Novo Testamento estavam escritas já, até todas as cartas, incluindo o Novo Testamento, ou aliás, incluindo o livro de Apocalipse. Provavelmente no ano 100, todas já estavam escritas. E Paulo escreveu essa carta, essa segunda carta, durante a sua segunda viagem, por volta desse ano que eu falei para vocês, 50, 51, 52, né? E essa carta foi a segunda epístola, foi a que Paulo escreveu, foi a segunda, porque provavelmente a primeira foi Gálatas, provavelmente foi Gálatas. Então, Tessalonicenses, as duas cartas, foi a segunda que Paulo escreveu. Tá ok, irmãos? Então vamos lá para o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Eu gostaria de ler todo o capítulo para que os irmãos pudessem entender um pouco mais. Ele diz assim, Paulo escrevendo: exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Então aqui, irmãos, encerra
a segunda carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E Paulo, como eu já comecei a dizer para vocês, ele já vinha exortando, ensinando os irmãos a respeito da volta do Senhor Jesus. Ele falou, que ele registrou aqui, que a volta do Senhor Jesus estaria próxima, né? Mas em nenhum momento ele falou quando seria a volta de Jesus. Irmãos, Paulo inicia esses estudos, aqui no capítulo 3, ele começa dizendo que a palavra deveria ser disseminada no mundo. Como poderia, naquela época, a maior facilidade que tinha de ser disseminada é através de cartas, ou através do testemunho, de boca a boca. Em comparação com o dia de hoje, com os tempos de hoje, a facilidade de disseminação da palavra de Deus é muito mais fácil. Se você olhar, se você observar, quantas Bíblias você possui na sua casa? De quantas versões de Bíblias que você tem na sua casa? Pode observar que você vai ter aí na sua casa mais de uma Bíblia, ou talvez 2, 3, 4, 5, de versões diferentes. E hoje nós temos a facilidade também de ter a Bíblia no celular também. Em qualquer lugar que você estiver, você pode acessar a sua Bíblia no seu celular. Então a facilidade hoje de pregação, de disseminação da palavra do Senhor é uma facilidade maior do que a do mundo antigo. E essa carta, ela tem em sua parte final um pedido à igreja. Paulo então começa dizendo assim: olha, orem por nós. E essa expressão de Paulo quanto é urgente proclamar a palavra do Senhor. Então, para você ver que até aquilo que eu havia dito aqui, até mais ou menos no ano 100, todas as cartas, todos os livros do Novo Testamento provavelmente já estavam escritos. E essas cartas foram endereçadas às comunidades aonde existia igrejas. E aqui ela foi direcionada aos irmãos de Tessalônica, onde Paulo falou a respeito da volta do Senhor Jesus, precedidas da manifestação do anticristo. Ele registrou isso aqui na palavra dele, para a gente tomar certo cuidado com o aparecimento do anticristo e daqueles que falam palavras que não são verdadeiras, e que nós precisamos então estar lendo constantemente a palavra do Senhor para podermos entender e compreender melhor o que diz a respeito da palavra do Senhor, a respeito da volta do Senhor Jesus, conhecer a Cristo, para não sermos aí enganados com muitos ensinos heréticos que andam surgindo por aí. Como eu já disse, hoje a internet ela é uma ferramenta muito importante para a vida, para os pregadores, para os disseminadores da palavra do Senhor, mas também é uma ferramenta contraditória também para aqueles que querem disseminar coisas erradas também, coisas que não estão sendo registradas na Bíblia, ou até mesmo com interpretações erradas dentro da Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado também, até para usar essa ferramenta importante que é a internet aqui. Bom, irmãos, e essa lição de hoje da revista aqui, que nós estamos usando, dessa revista, né, que vocês já têm em mãos aí, né? Ele começa então no capítulo 3, falando assim: olha, no demais, irmãos, rogai por nós. Outras versões dizem assim: no demais, irmãos, no tocante, irmãos, eu peço que vocês orem por nós. Havia uma necessidade de nós estarmos orando, dos crentes de Tessalônica
estivesse orando, melhor dizendo, para os pregadores da época. E ele fala assim: olha, no demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Quer dizer, ela tenha facilidade de chegar até as pessoas e ser glorificada, como também é o entre vós. Que a palavra do Senhor era glorificada entre os irmãos de Tessalônica, mas Paulo rogava também para que essa palavra pudesse ter livre acesso aos corações de outras pessoas ali daquela cidade e daquela região. E podemos então tirar desse pedido de oração duas aplicações aqui para o nosso estudo de hoje. Primeiro, que nós devemos, é um dever dos crentes, orar uns pelos outros, orar pelos outros crentes. Nós precisamos ter essa prática de orar, não esperando que somente nos peçam oração e intercessão, mas nós devemos orar por aqueles que são nossos irmãos na fé, orar também pelos nossos familiares, orar também por aqueles que vão estar chegando ainda, fazer parte dessa grande família da fé. E quais eram o interesse de Paulo? Ele fala que o dever de orar pelos crentes comprometidos com a pregação da palavra. E então um dos motivos era orar por aqueles que eram pregadores da palavra, por aqueles que estavam trabalhando com a pregação do Evangelho, aqueles que estavam ensinando a palavra, para que fossem libertos dos homens maus e perversos, para que fossem guiados pelo Senhor aos que hão de crer, para que tivessem um direcionamento do Senhor, para ser fortalecidos por uma vida de fé e obediência aos ensinos da palavra de Deus, e também para ser livres do maligno. E nós podemos aplicar então isso também aos nossos dias, para que os atuais pregadores, obreiros que trabalham na grande seara do Senhor sejam libertos dos homens maus e perversos, sejam guiados pelo Senhor aos que hão de crer, sejam fortalecidos por uma vida de fé e obediência aos ensinos da Bíblia, e também seres livres do maligno. Até ser livre do maligno está na oração de Jesus a respeito do Pai Nosso. Ele pede, ele intercede, o próprio Cristo intercedendo por nós, pedindo para que fôssemos libertos do maligno. Para isso, você tem que organizar uma agenda. Hoje, pela manhã, eu recebi da nossa diretora de missões aqui da igreja local, pedidos de oração para os nossos missionários. A igreja aqui, ela contribui com o sustento de alguns missionários que estão distantes, que estão principalmente na África. Nós temos algumas missionárias que estão ali e que elas estão fazendo trabalho ali, precisam da nossa intercessão, precisa da nossa ajuda, não somente financeira, mas primeiramente a nossa intercessão a Deus, para que Deus possa guardá-los ali, nossos missionários que estão em Moçambique e Angola. Nós temos alguns missionários brasileiros ali, e nós precisamos disso, orar por eles. É interessante, você que faz parte da igreja local aqui, certamente você tem recebido aí no WhatsApp, nas redes sociais da igreja, os nomes dos missionários, da Célia, da Quilane, da Clara, ali que estão no trabalho missionário, e de outros missionários nossos que estão aí pelo mundo afora, no continente africano, pregando a palavra do Senhor. E nós temos em outros países também, inclusive países fechados ao Evangelho, nós temos missionários que estão trabalhando. Além do mais, nós temos outras igrejas co-irmãs aqui na nossa cidade também, que sustentam missionários também, né? Que tem seus missionários espalhados, não somente pela África,
mas também na Europa, Ásia e inclusive nas missões nacionais, que trabalham com os índios, trabalham em muitas cidades desse rincão brasileiro que ainda não tem nenhum missionário, que não tem nenhuma igreja evangélica ali, e nós temos missionários de diversas igrejas que estão trabalhando. E eu, assim como Paulo pediu, eu também peço que vocês estejam orando. Outra coisa, irmãos, que vocês estejam também orando pelos pastores, pelos evangelistas da igreja, pelos diáconos, aqueles pastores que ensinam, evangelistas que evangelizam, estejam intercedendo por eles também, né? Os pastores carecem da oração, da intercessão de vocês. Estejam orando por cada um deles, aqueles que vocês lembrarem, estejam anotando na sua agendinha, né, o contato desses pastores, desses obreiros, e às vezes manda, se você tem uma facilidade, tem o contato deles, o telefone deles, o e-mail deles, manda uma palavra de incentivo, de agradecimento, incentive eles a continuar na pregação, nesse ministério que Deus tem levantado eles também, ok? E aproveitando esse pedido de Paulo aqui na terceira carta, orem, rogai por nós. Além disso, que vocês roguem por aqueles que estão ministrando na escola bíblica dominical, aqueles que tiram tempo para estar ensinando, trabalhando, para que o ensino mais puro, mais verdadeiro, cheguem até vocês de uma maneira mais simples, e que nós, que somos também alunos da escola bíblica dominical, possamos também aprender, ter um aprendizado melhor e cada dia mais puro. Além do mais, que a palavra deveria ser disseminada pelo mundo, o dever de orar uns pelos outros, também o dever da proclamação da palavra. Nós temos esse dever também, o dever de nos envolver na tarefa da proclamação da palavra, assim como a mulher samaritana. Lembra da história da mulher samaritana? Assim, após ela conhecer o próprio Cristo, após ela conhecer Jesus, ter aquele encontro com ele, ela foi avisar os seus outros parentes lá daquela cidade de Sicar que na sua cidade havia um homem que estava falando a respeito da salvação. E é interessante, irmãos, que aquela mulher samaritana, ela foi lá e olha, tem um homem aí que ele sabe da vida da gente todinha, Messias. E nós também podemos dizer isso para as pessoas, que tem um homem chamado Jesus Cristo. Ele sabe da nossa vida toda, ele sabe do nosso passado, do nosso presente, e também sabe do nosso futuro. E há muitas pessoas que estão partindo para a eternidade sem conhecer a Cristo, sem ter uma intimidade com esse homem chamado Jesus Cristo. E a nossa responsabilidade, dar a essas pessoas uma oportunidade de conhecer a Cristo, de mostrar com as nossas atitudes, com o nosso conhecimento a respeito de Jesus, que o nosso testemunho a respeito de Jesus seja condizente realmente com a palavra dele, que nosso testemunho não pode ser divergente daquilo que a Bíblia diz. Então devemos buscar em Deus o desejo de ter o mesmo espírito de urgência que havia em Paulo para disseminar a palavra de Deus. Paulo, então, ele estava preocupado que a disseminação da palavra de Deus fosse urgente. Por mais que nós temos aí os meios de comunicação, os televangelistas que estão pregando o evangelho através da rede de televisão, e agora através do WhatsApp, a internet, que está muito mais fácil e até mesmo barato, mais barato, de graça praticamente, em relação ao custo de transmissão pela TV. Nós temos hoje o WhatsApp, e você pode então enviar uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra falando a respeito da volta de Jesus, falando a respeito do grande amor de Jesus por nós. E por cada um dessas pessoas você pode estar enviando essa palavra. Depois, irmãos, também nesse mesmo capítulo, Paulo ainda fala no versículo
no versículo 4 em diante, até o 15, ele fala assim: e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente. Depois nós vamos continuar lendo o texto. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele também nos desafia sobre a nossa responsabilidade de fazer o uso da palavra de Deus para ajudar também nossos irmãos, aqueles que já são professos na fé, mas que estão andando desordenadamente, que não estão praticando realmente as doutrinas bíblicas. Nós precisamos de conversar com esses irmãos e falar das dificuldades que eles estão tendo e procurar ajudá-los na fé cristã. E Paulo diz que todos os crentes devem ter o mesmo estado de vida que houve em Cristo. E para isso deve haver na igreja oportunidade para o crente edificar e ser também edificado. Precisamos também não somente de edificar pessoas, mas também sermos edificados. Nós precisamos também sermos edificados. Primeiro, que nós devemos então cumprir os ensinos que ele deixou. Ele diz lá no versículo 3 assim, ou aliás, no versículo 4 ele diz que precisamos então que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus, à constância de Cristo. Viu? Essa aqui que eu acabei de ler é uma versão diferenciada, mas a minha outra versão aqui que eu estou em mãos aqui diz assim: ó, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Então nós precisamos estar caminhando de acordo com as doutrinas de Cristo. Não é doutrinas e ensinamentos humanos, mas a palavra do Senhor. Então é por isso que você, que tem várias versões de Bíblia aí, que você faça leituras dentro da palavra do Senhor constantemente. E afastem de pessoas preguiçosas. Os tessalonicenses deviam tomar como exemplo a maneira de viver, o modo de viver exemplar de Paulo e trabalhar. Não é viver às custas dos outros, mas ter o seu próprio trabalho. E Paulo trabalhava, ele diz aqui na própria carta, para não ser pesado de ninguém. Então, dentro da igreja, ainda, infelizmente, ainda existe pessoas assim, que querem viver às custas de outras pessoas. Mas o próprio Paulo, ele exorta que os crentes devem trabalhar para sustentar a sua própria vida, a sua própria família. Outro aspecto que Paulo fala aqui é a mudança de comportamento. Quando nós cremos em Jesus, quando nós arrependemos de nossos pecados, o arrependimento, irmãos, é a primeira doutrina que deve acontecer na vida do cidadão que converte a Cristo. É o arrependimento. É através do arrependimento, é depois do arrependimento que as outras doutrinas, que a justificação, que a santificação, que a regeneração, vão acontecendo na vida das pessoas. Não tem regeneração se a pessoa não arrependeu de seus pecados. Não tem santificação se as pessoas não arrependeu de seus pecados. Então, através do arrependimento é que as outras coisas vão acontecendo em nossa vida. E se você está frequentando a igreja, mas nunca arrependeu de seus pecados, nunca tomou um posicionamento de arrepender de seus pecados, alguma coisa está errada. Não é verdade? Então procura saber disso, uma análise mais purificada da sua vida. Porque quando você arrepende de seus pecados, e você começa através da leitura da palavra, ela vai trazendo modificação em você. O Espírito Santo se cuida disso, cuida de modificar você, mudanças
mudem o comportamento, adequando ao ensino que ele ministrou aqui, do versículo 11 para frente. Ele fala, então, olha, portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Então, Paulo sabia que dos irmãos de Tessalonicenses, que alguns estavam andando desordenadamente, não estavam andando conforme os ensinamentos dele. E ele pede, então, que esses irmãos mudem de atitude. Mudem. E é um pedido também para a igreja, nessa plena era digital que nós estamos vivendo, que a igreja mude as suas atitudes. Os irmãos que frequentam, que não estão andando de acordo com a palavra de Deus, mudem as atitudes para andar de acordo com o Evangelho. E ele fala também disciplinar os preguiçosos, né? Paulo ensina aqui que discipline os preguiçosos sem abandonar o amor por eles. Então Paulo, ele está dizendo que os preguiçosos devem ser disciplinados para que aprendam a trabalhar, para não ser pesado do próximo. Depois a palavra deve produzir bênção. No versículo 16, irmãos, adiante, aí fala: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz. Nós estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida, difíceis, preocupantes. Hoje, essa semana eu vi que o Brasil completou aí mais de 100 mil mortes em decorrência dessa pandemia aí do Covid-19. É preocupante, irmãos. E às vezes nós estamos lidando com um inimigo que nós não sabemos onde ele está. Mas as autoridades da área de saúde estão esclarecendo para que nós possamos evitar aglomeração, andar sempre de máscaras, lavar as mãos constantemente, usar álcool para desinfetar as mãos e assim por diante. É coisas que a princípio a gente pensa assim, nossa, é tão simples, mas é tão eficaz também, que nos ajuda, né? E nós devemos orar a Deus pedindo para que esse momento passe. Fazermos, cristãos de todo o Brasil, façam a sua parte, não somente nos cuidados que nós devemos ter, mas também no cuidado espiritual que devemos ter também da oração, orar uns pelos outros. Olha, nós perdemos algumas pessoas na cidade, inclusive pessoas da nossa igreja local aqui. Nós tivemos 2 perdas, 2 irmãos valorosos que partiram para a eternidade devido à infecção com o Covid, melhor dizendo. Então, irmãos, nós devemos também orar, pedindo a Deus que nos ajude, além de procurar cumprir a recomendação das autoridades de saúde, né? Orar também a Deus, pedindo para que nos proteger, orar uns pelos outros, orar também pelos os agentes, os trabalhadores da saúde, são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são tantos trabalhadores que estão envolvidos no combate e colocando sua vida em risco para defender, para combater esse mal que assola o nosso país e assola também o mundo. Nós precisamos orar por esses agentes de saúde, enfermeiros também, os trabalhadores, cientistas, para que venham descobrir logo a vacina, o combate para esse grande mal que assola nossas famílias, e orar, irmãos, por aqueles que perderam seus entes queridos, para que Deus traga um consolo para essas pessoas. É tão interessante que essa pandemia não escolhe cara, né? Rico, pobre, branco,
preto, bonito ou feio, saudável ou não, criança ou adulto, ele está aí, é uma realidade, e nós podemos então lutar contra isso, cuidando cada um de nós mesmos, usando os equipamentos que você tem aí. Hoje não existe ninguém que não tenha um equipamento, principalmente uma máscara. Se você não tem álcool 70% aí, você tem sabão, né? Água, lave, todas as vezes que der uma saidinha, lave a mão, bem lavada, né? Evite aglomerar. Não é tempo para isso, não é tempo de abraçar. Lá, lembra Eclesiastes que diz tempo de deixar de abraçar? Talvez seja esse tempo agora. É um tempo, isso, o tempo finda, ele passa. Vai chegar um momento que nós vamos poder abraçar, podermos dar um aperto de mão, principalmente dentro da igreja evangélica, principalmente dentro da nossa igreja, das igrejas, as pessoas gostam de abraçar, gostam de cumprimentar com um ósculo, com um beijo no rosto, aperto de mão, mas nós não podemos agora. Nós devemos parar por enquanto e esperar que esse momento de pandêmico, esse momento de pandemia, ele cesse, ele suma da nossa vida, da nossa sociedade. Então é por um tempo determinado. Depois, essas práticas, certamente, um carinho, um abraço fraterno, vão poder continuar, mas por enquanto não. Irmãos, então, nós devemos estar orando, então, para o nosso país, também para que Deus dê inteligência, sabedoria aos governantes, seriedade, sinceridade no uso dos bens públicos para combater esse mal que assola o nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus, ela deve produzir bênção. E Paulo não poderia concluir essa carta de forma mais significativa, mostrando o poder que a palavra de Deus possui para abençoar pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar vidas. Veja bem que aqui logo em seguida Timóteo, na carta dele, ele fala assim, na segunda carta dele, ele diz assim, olha, eu quero mostrar para vocês aqui. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, inclusive para responder aos nossos questionamentos. Então a palavra de Deus tem esse poder. Ela foi inspirada, divinamente inspirada, foi inspirada por Deus. Então ela tem esse poder de abençoar pessoas. Paulo, ainda escrevendo ao Timóteo, ao irmão Timóteo, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, permanece naquilo que você aprendeu, de que fosse inteirado, de que fosse ensinado, sabendo de quem o tens aprendido. Você sabe de quem tem aprendido? De Cristo, através da igreja, ensinando a palavra dele. E ele fala assim também: por isso, os ensinamentos de Deus são recursos que ele deixa para nos abençoar, para abençoar nossa vida. Irmãos, às vezes nós pensamos que bênção é somente bênçãos materiais. É um ledo engano, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, no mundo espiritual, vamos buscar primeiramente o reino de Deus, as bênçãos espirituais para nós. As bênçãos materiais são uma consequência, irmãos. E nós devemos primeiramente buscar bênçãos espirituais, os recursos espirituais que Deus tem deixado para nós.
E é tão interessante aqui que Paulo, ainda, aproveitando ainda Timóteo aqui, ele fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, dificultosos, mas ele registra dizendo que esses tempos não seriam eternos, né? Mas que vão vir tempos dificultosos. Imagine esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? E nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, o Senhor da paz, nos abençoa com paz. No mundo tumultuado, no mundo onde não há paz, a maioria das pessoas não tem sentimentos bons uns para com os outros, a Bíblia fala que Ele nos abençoa com paz, que Ele é o Deus da paz. E é tão interessante que essas bênçãos abrangem todos os que nele confiam. Se você confia em Cristo Jesus, você está sendo abrangido por esse Deus da paz. Tá? E é mediante a experiência que desenvolvemos com a palavra de Deus que temos condições de ouvir a sua voz. Às vezes eu fico orando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Se eu não abro a palavra aqui para Ele falar comigo. Essa aqui é a profecia que Ele deixou para nós, irmãos. Está no acesso fácil na sua casa para você. Abra este livro aqui e Deus vai falar contigo. Ore a Deus. Se você tem dificuldade em entender um texto, ore. Peça ao Espírito Santo que venha te ajudar a discernir para você. Tá? Participe dos cultos, participe dos ensinos. Certa vez eu contei isso uma vez aqui. Tinha uma dessas campanhas nossas, da unção profética. O irmão, eu dirigi o culto e o pregador chegou atrasado e o tempo dele foi bem curtinho. E ele pregou, trouxe uma palavra bem pequena, mas foi uma palavra elucidativa para quem? Para mim. Há tempos que eu precisava de entender aquela palavra. E através da fala, do ensino, daquele irmão, daquele pastor, eu tive um conhecimento, eu tive uma revelação de Deus, na palavra dele. Então Deus também usa outras pessoas para esclarecer a palavra dele, os professores, os pregadores, os pastores, né? Os missionários. É por isso que Paulo lá atrás, ele fala assim, ore por nós, para que a difusão da palavra seja verdadeira, seja pura, verdade? Mas você pode usar a palavra, você pode ler a palavra. Antigamente era difícil de você ter acesso a uma Bíblia, mas hoje não, a facilidade é muito grande, o preço muito barato um livro desse. Então você pode fazer isso, ler a tua palavra, ler a palavra dele, melhor dizendo. E é tão interessante, irmãos, que por meio dela nós conhecemos essa sublime experiência de paz que ele concede. Então nós vamos conceder. Ouvi um dia no corredor do fórum, um determinado senhor, ele era o juiz na época, e ele se conheceu a palavra de Deus, e alguém falou assim, que a Bíblia tinha resposta para todas as coisas, e ele não acreditou. E ele então foi procurar ler a Bíblia, e diz ele que ele encontrou respostas para as suas indagações, ele encontrou respostas. Ele diz que procurou todas elas para as indagações dele, não fala que indagação era, mas lá no livro de Provérbios, ele encontrou respostas para as suas indagações. Então a Bíblia tem respostas para as nossas inquietações, para a inquietação do nosso coração, ela tem resposta. Então leia a palavra do Senhor. O que o Espírito Santo vai fazer
através da palavra do Senhor na sua vida, na minha vida, é imensurável. Imensurável. Fantástico, viu? Na bênção pastoral que Paulo deixa aqui, deixada aqui pela palavra de Deus, todos que confiam nele podem desfrutar de sua maravilhosa graça. Ele fala assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação foi de graça. Paulo dizendo aos Efésios, ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação ela não é adquirida por meios próprios, mas ela é um dom de Deus, ela veio de Deus para nós. Imagina se ela viesse, então, se ela fosse arranjada por nós mesmos, né? Cada um ia querer se vangloriar. E Paulo, então, pensando, o Espírito Santo pensando nisso, disse isso para Paulo, escreve aí, olha, não vem de vós para que ninguém se glorie, não vem de nenhum ser humano, vem de Deus em Cristo, que promoveu essa graça maravilhosa, que promoveu a salvação dele para todo aquele que nele crê, independente do credo, raça, posição social, qualquer um que nele crê, essa Bíblia diz que tem a salvação. E essa bênção, que nós podemos desfrutar dessa maravilhosa graça, essa graça que não é fruto de nossos méritos, mas do amor de Deus por nós. As bênçãos, irmãos, que nós recebemos, não é mérito nosso, irmãos, é mérito do Senhor Jesus, é mérito de Deus, porque Ele nos amou tanto, que ao ponto de dar seu único Filho por nós, o único, Jesus. Esse é o amor de Deus. E João, eu quero caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, João fala 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. É interessante que às vezes nós podemos fazer acepção de pessoas, mas o Senhor Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Se você crê, se você confessa, a vida eterna. Se você confessa a Cristo, você tem a vida eterna. É lógico que quando a gente crê em Cristo, nós estamos vivendo aqui ainda, Ele quer que nós andamos ordenadamente, conforme a palavra do Senhor. Foi por isso que Paulo escreveu aos crentes de Tessalonicenses. Havia alguns que estavam andando desordenadamente. Paulo escreveu, olha, vocês procurem andar corretos. Irmãos, e eu pergunto então para você, que bênção? Quais são as bênçãos? Que bênçãos a palavra de Deus tem produzido em mim? Ela tem produzido, a palavra de Deus tem produzido bênçãos em mim. Eu tenho usado essas bênçãos para abençoar pessoas também. Eu tenho guardado elas no cofrinho, somente para mim. Mas Deus nos abençoa para que nós possamos também abençoar outras pessoas. Se Deus te abençoa com abundância de bens materiais, que você também abençoe outras pessoas que possuem escassez de bênçãos materiais, que você tenha essa oportunidade também de abençoar. É tão interessante que eu fico observando esse dia, vendo o relato que a nossa irmã Graça, a nossa diretora a Maria das Graças Silvestre, diretora local de missões, ela esteve na África, foi participar um pouco da vida das missionárias, dos missionários, melhor dizendo, que estão na África ali, Moçambique, Angola, e da vida dos nossos irmãos moçambicanos, angolanos ali, como é uma escassez de alimentos. E os missionários têm juntado ali, através das ofertas que nós mandamos para a África, comprado alimentos para aqueles irmãos, para aquelas crianças ali. Alimento. E às vezes, irmãos,
um dinheirinho que nós temos aqui, uma Coca-Cola que nós bebemos aqui, ou se nós pegarmos o dinheiro dessa Coca-Cola e mandarmos para a África, lá, quantas crianças nós vamos alimentar? Isso eu estou falando a nível de África, mas se nós pensarmos também no Brasil, quantas pessoas nós podemos ajudar? Quantas pessoas nós podemos contribuir? Não é verdade? E nós podemos abençoar pessoas assim, não somente com a palavra do Senhor, não somente falado a respeito do amor de Cristo, mas também falar ou ajudar pessoas que precisam do nosso apoio, não somente apoio espiritual, mas também o apoio material também. Nós precisamos ser também ou nós precisamos ser melhores para ajudar pessoas, contribuir melhor, né, para ajudar mais pessoas. Uma das aplicações, irmãos, que podemos fazer para concluir a lição de hoje é o benefício de cultivar a prática de memorizar versículos da Bíblia. Quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, bem, lá, década de 79, mas eu penso que a minha conversão só deu nos meados de 86, por aí, 85, eu acho que foi um encontro marcante com Cristo, mas desde o início da minha fé cristã, eu aprendi, os professores da escola, os pastores, nos incentivavam a cultivar a prática de memorizar versículos bíblicos. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo lá de João 3,16, foi o primeiro versículo que eu aprendi a decorar. Hoje eu não tenho a facilidade de decorar como eu tive no passado, né? Mas esse versículo permanece até hoje. Eu sei ele de cor, até hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E tantos outros que eu aprendi, que ainda sei de cor. Então, a maneira mais prática de cultivar os benefícios da palavra de Deus é memorizar o versículo da Bíblia. Quando novos versículos eu tenho condições de memorizar hoje, nessa semana, talvez seja a pergunta: você, quantos versículos você tem condição de memorizar? Não é verdade? Então, esse conhecimento nos ajudará na luta contra o pecado e, consequentemente, no crescimento espiritual. Mas também nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade em relação à palavra de Deus, principalmente responsabilidade social. A Bíblia fala de responsabilidade social também, e nós, como igreja, nós precisamos dessa responsabilidade social também. O esforço de estudar a palavra, guardar seus mandamentos e colocá-los em prática, ajudará a gente cumprir esse importante dever de cristão, dever social. Nós precisamos disso. E outra responsabilidade que eu quero dizer para não esquecer é a responsabilidade de orar uns pelos outros. Ore. Se tem algum irmão passando dificuldade, ore por ele. E se você tem a oportunidade de ajudá-lo, seja financeiramente ou socialmente, oralmente, ajude esse irmão. Se for através de um conselho, que ajude, aconselhando, tendo assim o cuidado também de ser brando, amorosos no aconselhamento, né? Porque às vezes tem alguém que está passando por uma dificuldade tremenda, um relacionamento que foi rompido, um casamento destruído, alguém da família que faleceu. Então nós podemos ajudar também. Nós podemos ir aconselhar com brandura, com carinho, né? Lembrando que nós estamos também no mesmo barco. O mar é um só, nós podemos estar, o barco
barco nosso, de cristão, é um só. Podemos estar no mesmo barco. E no mar acontecem coisas que nós nem imaginamos que vai acontecer, pode acontecer com a gente. Então, que nós também possamos ajudar pessoas também, aconselhando, se a pessoa está errada, vamos lá, com espírito de brandura, espírito de mansidão, de amor, aconselhamos essa pessoa que está no caminho errado, olha, saia daí, volte para o caminho de Cristo. Nós podemos fazer isso, ajudar pessoas, seja uma responsabilidade nossa também. Às vezes somente você ouvir pessoas, né? Tem muitas pessoas que querem contar, querem desabafar. Seja um bom ouvinte, tá? E ajuda as pessoas. Amém, irmãos? Que nós tenhamos essa responsabilidade também. Que Deus nos abençoe nessa manhã com a palavra dele. Nós encerramos hoje a última lição da revista Tessalonicenses, as 2 cartas de Paulo. Então, lembrando que no capítulo 3, Paulo começa: orai por nós. Ore por nós, ore por mim também. Sou carente das suas orações. Sou carente do apoio e a intercessão dos irmãos. Os nossos pastores aqui da igreja local, vários pastores, vários evangelistas, diáconos e diversos obreiros que estão à frente desse trabalho, que precisam da intercessão dos irmãos. Pedimos a vocês que orem por nós, que nos ajude. Nós estamos sujeitos a falhas, pecados, a pecar, a errar, e nós precisamos que vocês nos ajudem em oração. Amém? No próximo domingo, nós vamos estar, olha aqui, essa é a nossa revista do próximo quadrimestre. Tiago, a fé em ação. Irmãos, se você não adquiriu sua revista, vá na secretaria da igreja, adquira sua revista para você poder acompanhar. Eu penso que até nos meados dessa revista nós já vamos estar atuando presencialmente. Eu não sei como é que vai estar andando aí as liberações através da prefeitura, através da saúde municipal, vão estar permitindo os encontros, mas em breve. Mas tenha a sua revista em mãos, mesmo que for a nossa aula virtual, online, você tem a sua revista em mãos para você acompanhar aí as aulas que estão sendo ministradas. Amém, irmãos? E lembrando, hoje são 13 e essa semana é uma semana da Igreja de Deus. É a semana em que a Igreja de Deus no Brasil, ou a Igreja de Deus a nível mundial, ela completa mais um ano de vida, né? Mas ela foi de 1886, foi a fundação da igreja, no dia 19 de agosto de 1886. A igreja de Deus está aí no mundo pregando o evangelho, mandando missionários. Inclusive o Brasil, ela mandou missionários para cá. Bem depois que veio alguns missionários também. Já no início do século XVIII, XIX, muitos missionários por aqui, de várias denominações, vieram para pregar o evangelho para nós brasileiros. A Igreja de Deus veio aqui para o Brasil na década de 50. Ela foi fundada aqui no Brasil, uma igreja sólida. Aqui em São Luís também, uma igreja que já tem 60 anos, né? Uma senhora. Então, graças a Deus por essa denominação que é forte, sólida, que procura andar no caminho do Senhor, que procura andar no caminho de Cristo, no caminho estreito, ensinar a palavra dele. Agradeço a Deus pelos homens e mulheres que têm dirigido a Igreja de Deus aqui no Brasil. Tem procurado manter viva dentro da palavra do Senhor. Que Deus abençoe esta amada Igreja de Deus,
por esses tantos anos de difusão do Evangelho, da qual eu faço parte. Hoje eu faço parte dessa igreja, sou um dos pastores aqui. Que Deus possa abençoar a cada um desses missionários, irmãos que procuraram trazer a palavra de Deus através dessa denominação. Igreja de Deus no Brasil. A sede fica nos Estados Unidos desde 1886. Deus abençoe a todos, e aqui encerro essa